Tiago abriu a porta da fazenda vazia e congelou. Encontrou uma mulher que o encarava, com um bebê no colo e uma criança ao lado. Ele apertou a mala. Ninguém deveria estar ali. Ela não demonstrou medo, apenas surpresa, enquanto o silêncio pesava entre eles. Tiago largou a mala devagar, sem tirar os olhos da mulher. Ela não se moveu. A menina continuou agarrada à perna dela, como se fosse a única coisa sólida no mundo. O bebê no colo fez um barulho leve e a mulher ajeitou o corpo dele com um gesto tão natural que parecia automático. Tiago respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ninguém deveria estar ali. Ele comprou aquela propriedade 3 meses antes através de um corretor e nunca tinha vindo pessoalmente até aquele dia. A casa estava abandonada. Pelo menos era o que disseram. Ele olhou para trás onde o carro estava estacionado perto do portão de madeira. Não havia outro veículo. Nenhum sinal de que alguém morava ali. Voltou a olhar para a mulher. Ela tinha os cabelos presos de forma simples e o rosto cansado de quem dormiu pouco. A camisa laranja estava limpa, mas um pouco desbotada. A menina de vestido azul olhava para Tiago com olhos grandes e assustados. O bebê de vermelho parecia ter poucos meses. Tiago sentiu um aperto no peito. Não esperava crianças. Não queria ver crianças. Veio para o campo justamente para fugir de tudo que lembrasse o que perdeu. Ele abriu a boca, mas a voz travou. A mulher percebeu. Ela deu um passo para trás, segurando o bebê com mais força. A menina soltou a perna dela e ficou meio escondida atrás do corpo da mãe. Tiago levantou a mão devagar num gesto de calma. Não queria assustá-las mais do que já estavam. Ele pigarreou e finalmente conseguiu falar. Desculpa, não queria assustar. Eu sou o dono da propriedade. A mulher franziu a testa. Dono, Tiago assentiu. Comprei essa fazenda há 3 meses. Cheguei hoje. A expressão dela mudou. Ficou mais confusa do que assustada. Mas o antigo dono disse que eu podia ficar até conseguir outro lugar. Tiago ficou em silêncio tentando processar aquilo. O corretor não mencionou nada sobre ocupantes. Nada sobre acordo prévio. Nada. Ele passou a mão pelo cabelo e sentiu o cansaço da viagem apertar o corpo todo. Tinha saído de São Paulo de madrugada. Eram quase 4 horas de estrada. Veio direto sem parar. Queria chegar logo. Queria ficar sozinho. Queria silêncio. Ele não me avisou sobre isso. A mulher mordeu o lábio inferior. O bebê começou a choramingar e ela balançou o corpo de leve para acalmá-lo. Meu nome é Viviane. Moro aqui há quase 2 anos. O senhor Antônio me deixou ficar quando meu marido morreu. Eu não tinha para onde ir com as crianças. Tiago sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Marido morto, viúva, crianças sem pai. Cada palavra era uma pancada. Ele desviou o olhar para o campo atrás dela. As árvores balançavam com o vento. O céu estava nublado, mas não parecia que ia chover. Ele respirou fundo de novo. Precisava controlar a emoção. Não podia desmoronar ali na frente de uma estranha. Sinto muito pela sua perda. Viviane assentiu em silêncio. A menina saiu um pouco de trás dela e olhou para Tiago com menos medo. Meu pai foi para o céu. Tiago engoliu seco. Não conseguiu responder. Viviane colocou a mão livre na cabeça da menina. Helena, não precisa falar disso agora. A menina baixou os olhos. Tiago se agachou devagar para ficar na altura dela. Oi, Helena, meu nome é Tiago. A menina não respondeu, mas não desviou o olhar. Ela segurava uma boneca pequena de pano na mão. Tiago forçou um meio sorriso e se levantou de novo. Viviane ajeitou o bebê que tinha parado de choramingar. Esse é o Miguel, tem 5 meses. Tiago olhou para o rosto pequeno do bebê, os olhos fechados, a boca entreaberta, tão frágil, tão dependente. Ele sentiu a dor voltar.
Aquela dor que tentava empurrar para longe todos os dias, aquela que vinha de madrugada quando ele acordava sozinho na cama grande e vazia. Ele fechou os olhos por um segundo e respirou. Quando abriu de novo, Viviane estava olhando para ele com uma expressão diferente. Parecia que ela entendia, parecia que ela sabia. O senhor também perdeu alguém. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Tiago não confirmou, mas não negou. Viviane assentiu como se a resposta estivesse escrita no rosto dele. Eu entendo, sei como é. O silêncio voltou, mais pesado dessa vez. Tiago olhou para a casa, a madeira velha, mas firme, as janelas abertas, a porta de entrada onde Viviane estava parada. Ele tinha planejado tudo. Ia reformar a casa aos poucos. Ia plantar uma horta. Ia cuidar dos animais que ainda estavam lá nos fundos. Ia ter paz. Ia conseguir respirar sem sentir o peito doer. Mas agora tinha uma mulher viúva com 2 crianças morando na casa que ele comprou para ficar sozinho. Tiago passou a mão pelo rosto. Estava cansado demais para pensar direito. Você tem algum lugar para ir? Viviane hesitou. Minha irmã mora na cidade, mas o apartamento dela é pequeno. Ela já disse que não tem espaço para nós 3. Eu estava procurando emprego, mas com o Miguel ainda tão pequeno fica difícil. Helena precisa de atenção. Eu tento mesmo. A voz dela tremeu no final. Tiago viu quando ela apertou os lábios para segurar o choro. Ele conhecia aquele esforço. Conhecia bem. Tudo bem, respira. Viviane piscou rápido e olhou para o lado. Helena puxou a mão da mãe. Mamãe não chora. Viviane se agachou segurando o bebê com cuidado e beijou a testa da menina. Não vou chorar, meu amor. Está tudo bem. Mas não estava. Tiago sabia que não estava. Ele pegou a mala do chão e deu alguns passos em direção à casa. Viviane se levantou rápido e saiu da frente da porta. Desculpa, eu vou tirar nossas coisas. Só me dá um tempo. Tiago parou. Não precisa. Viviane olhou para ele confusa. Como assim? Tiago suspirou. Não acreditava no que ia dizer. Não era o plano. Não era nada do que ele queria. Mas ele olhou para Helena segurando a boneca. Olhou para o bebê dormindo no colo de Viviane. Olhou para o rosto cansado daquela mulher que estava segurando tudo sozinha e não conseguiu mandar embora. Você pode ficar, por enquanto. Viviane arregalou os olhos. Sério? Tiago assentiu. A casa é grande. Tem quartos suficientes. Você fica com as crianças em um lado. Eu fico no outro, até você conseguir se organizar. Viviane cobriu a boca com a mão livre. Os olhos encheram de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Obrigada. Obrigada mesmo. Tiago acenou com a cabeça e entrou na casa passando por ela. O interior era simples, mas limpo. A sala tinha um sofá velho e uma mesa de madeira. A cozinha ficava ao lado. Ele viu panelas em cima do fogão. Roupas infantis penduradas em um varal improvisado perto da janela. Brinquedos espalhados em um canto. Sinais de vida, de movimento, de presença. Ele deixou a mala perto da escada que levava ao 2º andar e olhou em volta. Viviane entrou atrás dele com Helena grudada na perna. Eu mantenho tudo limpo. Prometo que não vamos atrapalhar. Eu cuido da casa. Posso cozinhar também se quiser. Tiago se virou para ela. Não precisa. Não vim aqui para ter empregada. Viviane balançou a cabeça. Não é por obrigação. É porque você está me ajudando. Eu quero ajudar também. Tiago não sabia o que responder. Ele não queria ajuda, não queria companhia, não queria nada além de silêncio. Mas já tinha concordado, já tinha dito que ela podia ficar. Vou subir. Preciso descansar. Viviane assentiu e se afastou para dar passagem. Tiago pegou a mala e subiu as escadas de madeira que rangiam a cada passo. O corredor do 2º andar tinha 3 portas. Ele abriu a primeira. Um quarto pequeno com uma cama de solteiro e um guarda-roupa.
Fechou. Abriu a segunda. Outro quarto pequeno com coisas de criança espalhadas. A cama de Helena, o berço improvisado de Miguel. Fechou rápido. Abriu a terceira porta no final do corredor. O quarto maior. A cama de casal encostada na parede. A janela aberta mostrando o campo lá fora. Tiago entrou e fechou a porta atrás de si. Deixou a mala cair no chão e sentou na cama. O colchão era firme. O quarto cheirava a madeira velha e terra. Ele olhou pela janela. O sol estava começando a descer no horizonte. A luz ficava alaranjada, bonita, triste. Ele tirou o paletó e jogou em cima da mala. Afrouxou a gravata. Tirou os sapatos. Deitou na cama olhando para o teto de madeira. Ficou ali parado tentando não pensar, tentando não lembrar. Mas era impossível. 6 meses. Fazia 6 meses que Mariana morreu. Acidente de carro. Ela voltava do trabalho, chovendo, estrada molhada. Um caminhão perdeu o controle. Batida frontal. Ela morreu na hora. Tiago estava em casa esperando. Fez jantar. Colocou vinho na mesa. Ia pedir para ela largar o emprego. Ia dizer que tinham dinheiro suficiente, que ela podia fazer o que quisesse, que ele só queria mais tempo com ela, mas ela nunca chegou. O telefone tocou. Hospital. Ele foi correndo. Já era tarde. Tarde demais. Depois disso tudo ficou vazio. A casa, o trabalho, a vida. Ele continuou. Levantava, ia para a empresa, assinava papéis, fazia reuniões, mas era automático, sem sentido. Até que um dia ele não conseguiu mais. Pediu para o sócio assumir tudo por um tempo. Comprou a fazenda sem nem visitar. Pegou uma mala e veio. Mas nem no meio do nada ele conseguiu fugir. Nem ali. Tiago fechou os olhos. Ouviu passos leves no andar de baixo. A voz de Helena falando alguma coisa. Viviane respondendo baixinho. O choro de Miguel começando e parando logo em seguida. Sons de vida que ele não queria ouvir. Mas estava ali. Tudo estava ali. Ele virou de lado e ficou olhando a parede de madeira até o sono finalmente vir. Quando acordou, estava escuro. Ele olhou para o celular em cima do criado mudo. 10h20 da noite. Tinha dormido quase 5 horas. Levantou devagar, sentindo o corpo dolorido. Desceu as escadas fazendo o mínimo de barulho possível. A casa estava em silêncio, a sala vazia, a cozinha apagada. Ele acendeu a luz e abriu a geladeira. Tinha algumas coisas dentro. Leite, ovos, restos de comida em potes plásticos. Pegou uma garrafa de água e bebeu direto. Fechou a geladeira e ficou ali parado no meio da cozinha. Não sabia o que fazer, não tinha fome, não tinha sono mais, não tinha nada. Ouviu um barulho leve vindo de fora. Ele foi até a janela e olhou. Viviane estava sentada nos degraus da varanda dos fundos, sozinha. Ela olhava para o céu cheio de estrelas. Tiago hesitou. Podia voltar para o quarto, podia fingir que não viu, mas alguma coisa fez ele abrir a porta e sair. Viviane virou a cabeça quando ouviu os passos. Desculpa, não queria acordar. Tiago balançou a cabeça. Não acordou, eu já estava acordado. Ele sentou no degrau ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por um tempo. O som dos grilos enchia a noite. O vento estava frio. Viviane puxou o casaco fino que estava usando. As crianças dormiram cedo, estavam cansadas. Tiago assentiu sem dizer nada. Viviane continuou olhando para o céu. Eu venho aqui todas as noites, quando eles dormem. É o único momento que eu tenho para mim. Tiago entendia. Ele olhou para cima também. As estrelas estavam brilhantes, claras, tantas que era impossível contar. É bonito aqui. Viviane sorriu de leve. É, muito diferente da cidade. Quando vim pela primeira vez, achei que ia enlouquecer de silêncio. Mas agora eu gosto. Me ajuda a pensar. Tiago olhou para ela. O perfil iluminado pela luz fraca que vinha da cozinha. Em que você pensa? Viviane demorou para responder.
Em como tudo mudou rápido. Um dia eu tinha uma vida normal. Marido, casa, planos. No outro dia eu tinha nada. Só as crianças. Só a dor. A voz dela ficou mais baixa. E a culpa? Tiago franziu a testa. Culpa de quê? Viviane respirou fundo. De não ter salvado ele. De não ter feito mais. De estar viva quando ele morreu. Tiago sentiu como se alguém tivesse enfiado a mão dentro do peito dele e apertado o coração. Ele sabia. Sabia exatamente como era. Não foi sua culpa. Viviane olhou para ele. Foi a sua? Tiago travou. Ela tinha virado a pergunta. Tinha devolvido e tinha acertado. Ele desviou o olhar. Eu devia ter buscado ela. Estava chovendo, eu sabia, mas deixei ela dirigir sozinha. Viviane ficou quieta, depois disse baixinho. Não foi sua culpa. Tiago não respondeu. Não acreditava. Nunca ia acreditar. Viviane suspirou. Meu marido estava trabalhando na construção. Caiu do andaime, bateu a cabeça. Eu estava em casa com Helena. Grávida de 6 meses do Miguel. Recebi a ligação. Quando cheguei no hospital, ele já tinha ido. Nem me despedi. Nem disse que amava ele. Nada. A voz dela quebrou. Ele morreu sozinho. Tiago olhou para ela e viu as lágrimas escorrendo em silêncio. Não pensou. Só estendeu a mão e segurou a dela. Viviane apertou de volta. Forte. Como se estivesse se segurando para não cair. Eles ficaram assim, 2 estranhos dividindo a mesma dor, a mesma culpa, a mesma solidão. O vento frio bateu de novo e Viviane tremeu. Tiago largou a mão dela devagar. Você devia entrar. Está frio. Viviane limpou o rosto com as costas da mão. Você também. Tiago levantou primeiro, estendeu a mão para ajudá-la. Viviane aceitou e se levantou. Eles entraram juntos. Viviane trancou a porta e apagou a luz da cozinha. Subiram as escadas em silêncio. No corredor, ela parou na frente do quarto das crianças. Boa noite, Tiago. Ele parou também. Boa noite, Viviane. Ela entrou e fechou a porta devagar. Tiago foi para o quarto dele e deitou de novo. Mas dessa vez o vazio estava um pouco menor. Só um pouco. Os dias seguintes foram estranhos. Tiago acordava cedo. Descia. Tomava café sozinho. Saía para caminhar pela propriedade. Tinha um celeiro velho nos fundos. Alguns cavalos que o antigo dono deixou. Galinhas. Uma horta abandonada cheia de mato. Ele começou a limpar. Arrancar o mato. Consertar as cercas quebradas. Trabalho braçal que cansava o corpo e ocupava a mente. Viviane mantinha distância. Ela cuidava da casa, das crianças. Fazia comida e deixava um prato guardado para ele. Eles se viam pouco. Trocavam poucas palavras. Bom dia, boa tarde, precisa de alguma coisa. Não, obrigado. Mas de noite, Viviane saía para a varanda. E Tiago sempre acabava indo também. Eles sentavam, conversavam um pouco. Às vezes ficavam em silêncio, e isso bastava. Uma semana depois, Tiago estava consertando a cerca do pasto quando ouviu o grito. Ele largou o martelo e correu. Viviane estava na varanda da frente, segurando Miguel no colo. Helena chorava agarrada nela. O que foi? Viviane estava pálida. Helena caiu da escada, bateu o joelho. Está sangrando. Tiago subiu os degraus rápido. Helena tinha o joelho ralado e sangrando bastante. Ela chorava alto. Tiago se abaixou. Deixa eu ver. Helena se encolheu. Viviane passou a mão no cabelo da filha. Ele só quer ajudar, meu amor. Helena olhou para Tiago com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele falou baixo. Vou limpar. Vai arder um pouco, mas depois passa. Pode confiar em mim? Helena hesitou, mas assentiu. Tiago pegou ela no colo com cuidado e entrou. Levou para a cozinha. Sentou ela na mesa. Viviane trouxe o kit de primeiros socorros. Tiago limpou o ferimento devagar. Helena fez cara de dor, mas não chorou mais. Ele colocou um band-aid grande cobrindo tudo. Pronto. Ficou forte de novo. Helena olhou para o joelho. Dói ainda. Tiago sorriu de leve. Vai doer um pouco.
Mas você é corajosa. Aguentou bem. Helena olhou para ele. Você é médico? Tiago balançou a cabeça. Não, mas já caí muito quando era criança. Sei como é. Helena deu um sorrisinho pequeno. Viviane se aproximou e beijou a testa da filha. Vai brincar devagar agora. Helena pulou da mesa mancando um pouco e saiu correndo para a sala. Viviane olhou para Tiago. Obrigada. Tiago deu de ombros. Não foi nada. Mas foi. Foi alguma coisa. Alguma coisa pequena, mas importante. Porque pela primeira vez em meses, ele se sentiu útil. Viviane colocou Miguel no berço portátil que estava na sala e voltou para a cozinha. Vou fazer almoço. Você quer comer junto com a gente? Tiago ia recusar. Ia dizer que preferia comer depois, sozinho. Mas ele olhou para Viviane esperando a resposta. Olhou para Helena brincando na sala com a perna machucada. Olhou para Miguel dormindo tranquilo e disse: Quero. Viviane sorriu e aquele sorriso iluminou o rosto cansado dela de um jeito que Tiago não esperava. Ela foi para o fogão e começou a preparar o almoço enquanto ele ficou ali parado sem saber bem o que fazer. Não almoçava com outras pessoas desde que Mariana morreu. Sempre comia sozinho, no escritório, no quarto, em qualquer lugar onde não precisasse conversar ou fingir que estava tudo bem. Mas ali, naquela cozinha simples com cheiro de comida sendo feita e som de criança brincando na sala, ele sentiu alguma coisa diferente. Não era felicidade. Ainda não. Mas era menos vazio. Viviane cozinhava com movimentos rápidos e precisos. Cortava os legumes, temperava a carne, mexia as panelas, tudo ao mesmo tempo sem perder o ritmo. Miguel acordou e começou a choramingar. Ela largou tudo na mesma hora e foi até ele. Pegou o bebê no colo e voltou para o fogão, continuando a cozinhar com uma mão só, enquanto segurava o filho com a outra. Tiago observava impressionado. Você precisa de ajuda? Viviane olhou para ele surpresa. Você sabe cozinhar? Tiago deu um meio sorriso. Sei cortar coisas. Viviane riu. Foi um riso curto, mas genuíno. Então corta as batatas ali, bem pequenas. Tiago lavou as mãos e começou a cortar. Eles trabalharam lado a lado em silêncio. Não era desconfortável. Era diferente, estranho, mas não ruim. Helena apareceu na porta da cozinha mancando de leve. Mãe, eu posso ajudar? Viviane olhou para a filha com carinho. Pode colocar os pratos na mesa. Helena pegou os pratos do armário com cuidado e levou para a mesa da sala. Fez 3 viagens, uma para cada prato. Tiago terminou de cortar as batatas e Viviane jogou tudo na panela. 15 minutos depois, estavam todos sentados à mesa. Tiago, Viviane com Miguel no colo, Helena na cadeira alta ao lado. A comida estava simples, mas boa. Arroz, feijão, carne com batatas, salada. Helena comia devagar, balançando as pernas que não alcançavam o chão. Tio Tiago. Tiago levantou os olhos. Oi? Helena olhou para ele com curiosidade. Por que você mora aqui agora? Viviane repreendeu suave. Helena, não seja intrometida. Tiago balançou a cabeça. Tudo bem, é uma boa pergunta. Ele olhou para a menina tentando encontrar as palavras certas. Eu precisava de um lugar calmo, longe da cidade. Helena inclinou a cabeça. Por quê? Tiago hesitou. Viviane ia intervir de novo, mas ele respondeu antes. Porque às vezes a gente precisa de silêncio para conseguir pensar. Helena pareceu aceitar aquilo. Igual a mamãe. Ela vem aqui para o silêncio também. Tiago olhou para Viviane. Ela estava olhando para o prato. É, igual a sua mãe. Eles terminaram de comer. Helena pulou da cadeira e foi brincar de novo. Viviane levantou para lavar a louça. Tiago levantou também e começou a juntar os pratos. Deixa que eu lavo. Você já cozinhou. Viviane ia protestar, mas viu a determinação no rosto dele. Está bem, obrigada. Ela saiu com Miguel.
E Tiago ficou sozinho na cozinha lavando a louça. Era uma tarefa simples, mecânica, mas de alguma forma reconfortante. Quando terminou, secou as mãos e foi para fora. Passou o resto da tarde consertando o telhado do celeiro, que tinha algumas telhas quebradas. O trabalho físico ajudava, cansava o corpo, impedia a mente de vagar para lugares escuros. Quando o sol começou a se pôr, ele guardou as ferramentas e voltou para casa. Tomou banho, trocou de roupa, desceu para jantar. Dessa vez, Viviane já tinha separado um prato para ele. Mas quando viu Tiago na cozinha, ela perguntou: "Quer comer com a gente de novo?" Tiago assentiu e virou rotina. Todos os dias eles almoçavam juntos, jantavam juntos, conversavam pouco durante as refeições, mas era uma presença constante, confortável. As noites na varanda continuaram também. Tiago sempre saía depois que achava que todos estavam dormindo. E sempre encontrava Viviane lá, sentada nos degraus, olhando as estrelas. Ele sentava ao lado. Às vezes conversavam, às vezes não. Uma noite, ela perguntou: "Você sente falta dela?" Tiago não precisou perguntar de quem. Todo dia, a cada segundo, Viviane assentiu. "Eu também, do Rogério. É estranho como a ausência pode ser tão presente." Tiago olhou para ela. "Como você consegue? Com as crianças? Sozinha? Como consegue levantar todo dia?" Viviane ficou quieta por um longo tempo. Quando falou, a voz estava embargada. "Porque eu não tenho escolha. Se eu parar, eles param também. Então eu levanto, finjo que está tudo bem e continuo." Tiago sentiu um aperto no peito. "Você é forte." Viviane balançou a cabeça. "Não sou, só estou sobrevivendo." Tiago tocou a mão dela. "Isso é ser forte." Viviane olhou para ele com os olhos brilhando. "Você também está sobrevivendo." Tiago não respondeu, mas não soltou a mão dela. 2 semanas se passaram. Tiago tinha consertado quase tudo na propriedade. A cerca, o telhado. A horta estava limpa e pronta para plantar. Os animais estavam sendo cuidados. A casa estava em ordem. Ele trabalhava o dia inteiro. Comia com Viviane e as crianças. Conversava com ela de noite. E aos poucos a dor estava ficando suportável. Não tinha ido embora. Nunca ia. Mas estava mais leve. Até que uma tarde Helena veio correndo até ele no celeiro. Tio Tiago, tio Tiago." Ele estava alimentando os cavalos. "O que foi, Helena?" A menina estava ofegante. "A mamãe está chorando. Muito." Tiago largou tudo e correu para a casa. Encontrou Viviane sentada no chão da cozinha com o telefone na mão, o rosto coberto de lágrimas. Miguel chorava no berço. Ele se ajoelhou ao lado dela. "O que aconteceu?" Viviane mal conseguia falar. "Minha irmã, ela disse que não pode me ajudar mais, que eu preciso sair daqui, que não é problema dela." Ela soluçou alto. "Eu não tenho ninguém, ninguém." Tiago sentiu a raiva subir. Raiva da irmã dela. Raiva do mundo que deixava uma mulher com 2 crianças sem ajuda. Ele segurou os ombros de Viviane. "Você tem alguém. Você tem essa casa. Você pode ficar aqui." Viviane olhou para ele confusa. "Mas você disse que era só até eu me organizar." Tiago balançou a cabeça. "Esqueça o que eu disse. Você pode ficar, pelo tempo que precisar." Viviane cobriu o rosto com as mãos e chorou mais ainda. Tiago não sabia o que fazer, então fez a única coisa que pareceu certa. Puxou ela para um abraço. Viviane se agarrou nele como se fosse se afogar. Chorou no ombro dele. Chorou tudo que estava segurando. Todo o medo, toda a solidão, todo o desespero. Tiago segurou ela firme. Sentiu as próprias lágrimas começarem a cair também. Ele não chorava desde o funeral de Mariana. Tinha guardado tudo, trancado. Mas ali abraçado com aquela mulher que era quase uma estranha, mas ao mesmo tempo entendia tudo que ele sentia, ele finalmente deixou sair. Eles ficaram assim por muito tempo.
chorando juntos, segurando um ao outro. Quando finalmente se separaram, os dois estavam com os olhos vermelhos. Viviane limpou o rosto. Desculpa, eu não queria desmoronar assim. Tiago limpou o próprio rosto também. Não precisa pedir desculpa, às vezes a gente precisa desmoronar. Miguel continuava chorando. Viviane levantou e pegou ele no colo. O bebê se acalmou na mesma hora. Helena estava parada na porta da sala, olhando assustada. Tiago foi até ela e se agachou. Está tudo bem. Sua mãe só estava triste, mas já passou. Helena olhou para a mãe. Mamãe? Viviane forçou um sorriso. Estou bem, meu amor. Vem cá. Helena correu e abraçou a perna da mãe. Viviane passou a mão no cabelo dela. Tiago se levantou. Vou fazer chá. Ele fez chá para os dois. Sentaram na mesa da cozinha. As crianças foram brincar na sala. Viviane tomou-te um gole e suspirou. Obrigada por tudo. Tiago acenou com a cabeça. Você não precisa agradecer. Eu também preciso de vocês aqui. Viviane olhou para ele surpresa. Precisa? Tiago hesitou, mas decidiu ser honesto. Quando cheguei aqui, eu queria ficar sozinho. Queria silêncio. Mas percebi que o silêncio só fazia tudo pior. Vocês me deram alguma coisa para fazer. Alguma coisa para pensar além da dor. Viviane segurou a xícara com as duas mãos. Você também me ajudou. Mais do que imagina. Eles ficaram em silêncio. Não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que se entendiam sem precisar de palavras. A vida continuou. Os dias viraram semanas. As semanas viraram um mês. Tiago plantou a horta. Viviane cuidava dela com ele. Helena ajudava a regar as plantas. Miguel crescia. Já sentava sozinho. Já ria. Já babava em tudo. As refeições juntos viraram a parte favorita do dia de Tiago. As conversas na varanda também. Eles falavam sobre tudo. Sobre os cônjuges que perderam. Sobre a vida antes. Sobre os planos que tinham. Sobre os sonhos que morreram junto. Mas também começaram a falar sobre outras coisas. Sobre as crianças. Sobre a fazenda. Sobre pequenos momentos do dia que eram engraçados ou interessantes. Uma noite, Viviane disse: Sabe o que é estranho? Tiago olhou para ela. O quê? Eu ainda amo o Rogério. Sempre vou amar. Mas a dor não é tão sufocante quanto era. Tiago entendeu. Eu sei. Ainda amo a Mariana, mas consigo respirar de novo. Viviane olhou para ele. Você acha que eles ficariam bravos com a gente? Tiago pensou. Não. Acho que eles gostariam de saber que a gente está conseguindo seguir. Viviane sorriu triste. Espero que sim. Tiago tocou a mão dela. Tinha virado um gesto natural. Eles ficavam assim às vezes, de mãos dadas, sem dizer nada, só estando ali. Mas naquela noite foi diferente. Viviane entrelaçou os dedos nos dele. Tiago olhou para ela. Os olhos dela estavam fixos nele, sérios. Ele sentiu o coração acelerar. Fazia tanto tempo que não sentia nada além de dor que quase tinha esquecido como era. Viviane se aproximou devagar. Tiago ficou parado. Ela parou a centímetros do rosto dele, esperando, dando a ele a chance de recuar. Ele não recuou. Ela encostou os lábios nos dele, suave, hesitante. Tiago fechou os olhos, sentiu a mão livre dela tocar o rosto dele, sentiu o calor, a vida, a possibilidade de alguma coisa além da dor. Mas então, a culpa veio, forte, esmagadora. Ele se afastou rápido. Não posso. Viviane recuou também, os olhos arregalados. Desculpa, eu não devia. Tiago levantou, passou as mãos pelo cabelo. Não é você, é que eu. Ele não conseguiu terminar. Viviane levantou também. Eu entendo. Foi cedo demais. Desculpa. Ela entrou rápido, deixando Tiago sozinho na varanda. Ele ficou ali parado, olhando para o nada. O coração batendo descompassado. A mente girando.
Ele tinha sentido alguma coisa. Pela primeira vez desde que Mariana morreu, ele tinha sentido alguma coisa por outra pessoa. E isso o assustou. Nos dias seguintes, eles mal se falaram. As refeições ficaram em silêncio. Não saíam mais para a varanda juntos. Tiago trabalhava ainda mais. Ficava até tarde cuidando dos animais. Evitava entrar na casa até ter certeza de que todos estavam dormindo. Viviane também mantinha distância. Cuidava das crianças, limpava, cozinhava, mas não procurava ele. Uma semana depois, Helena apareceu no celeiro de novo. Tiago estava consertando uma sela velha. Oi, Helena. A menina ficou ali parada olhando para ele. Você brigou com a mamãe? Tiago parou o que estava fazendo. Não. Por quê? Helena deu de ombros. Porque vocês não conversam mais e a mamãe fica triste de novo. Tiago sentiu o aperto no peito voltar. Ela está triste. Helena assentiu. Ela chora de noite. Eu o ouço. Tiago fechou os olhos. Não era para ela estar triste. Helena se aproximou. Você gosta da mamãe? Tiago olhou para a menina, aqueles olhos grandes esperando uma resposta honesta. Gosto, sim. Helena sorriu. Ela gosta de você também, ela disse. Tiago sentiu o coração apertar. Disse? Helena balançou a cabeça. Ela estava falando no telefone com a tia. Disse que gostava de você, mas que você ainda amava sua esposa. Tiago ficou sem palavras. Helena continuou. Você ainda ama ela? Tiago respirou fundo. Sempre vou amar. Helena inclinou a cabeça. Dá para amar duas pessoas? Tiago olhou para aquela criança pequena, fazendo perguntas gigantes. Não sei. Helena pensou. Eu amo meu pai, mas também amo você. Então acho que dá. Ela saiu correndo, deixando Tiago sozinho com os pensamentos. Ele ficou ali parado por muito tempo, pensando no que Helena disse, pensando no beijo que Viviane tinha dado, pensando na culpa que sentiu, pensando na solidão que estava sentindo de novo. Será que dava para amar duas pessoas? Será que amar outra pessoa significava trair a memória de Mariana? Será que ele tinha direito de ser feliz de novo? As perguntas giravam sem resposta. Naquela noite, ele não conseguiu ficar longe. Desceu e saiu para a varanda. Viviane não estava lá. Ele esperou. Meia hora. 1 hora. Nada. Ele entrou e subiu as escadas. Parou na frente do quarto dela. A porta estava fechada. Ele levantou a mão para bater, mas hesitou. O que ia dizer? Bateu suave. Silêncio. Bateu de novo. Viviane? A porta abriu devagar. Viviane estava de pijama, os olhos vermelhos. O que você quer? Tiago engoliu seco. Podemos conversar? Viviane hesitou, mas abriu a porta mais um pouco. Ela saiu para o corredor, fechando a porta atrás de si para não acordar as crianças. Ficaram ali parados, sem saber o que falar. Tiago começou. Desculpa por ter sumido essa semana. Viviane cruzou os braços. Você não precisa se desculpar. Eu que fui precipitada. Tiago balançou a cabeça. Não foi. Eu senti também. Senti alguma coisa. Viviane olhou para ele. Mas? Tiago suspirou. Mas eu fiquei com medo. Medo de estar traindo a Mariana. Medo de estar substituindo ela. Medo de tudo. Viviane relaxou os braços. Eu entendo. Eu senti a mesma coisa. Tiago deu um passo para perto. Helena me disse que você gosta de mim. Viviane ficou vermelha. Ela disse isso? Tiago assentiu. Viviane cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus! Que vergonha! Tiago segurou os pulsos dela e abaixou as mãos. Não precisa ter vergonha, porque eu também gosto de você. Viviane arregalou os olhos. Sério? Tiago assentiu. Mas eu não sei se consigo. Não sei se estou pronto. Viviane tocou o rosto dele. Eu também não sei,
Mas a gente não precisa saber tudo agora. A gente pode ir devagar. Tiago cobriu a mão dela com a dele. Devagar. Viviane sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Devagar. Tiago puxou ela para um abraço. Viviane encostou a cabeça no peito dele. Ficaram assim, abraçados no meio do corredor escuro, sem pressa, sem cobranças, só estando ali. Os meses seguintes foram diferentes. Eles não tentaram forçar nada. Não se beijaram de novo. Não falaram sobre relacionamento. Mas a proximidade voltou. As conversas na varanda. As refeições. Os momentos em que trabalhavam juntos na horta. Pequenos toques acidentais que faziam os dois sorrirem. Helena e Miguel se apegaram ainda mais a Tiago. Helena o chamava de tio. Miguel estendia os bracinhos quando via ele e Tiago descobriu que amava aquilo. Amava fazer parte daquela pequena família estranha que se formou sem planejamento. Certo dia, Viviane perguntou: "O que você fazia antes de vir para cá?" Tiago estava ajudando ela a estender roupa no varal. Tinha uma empresa de tecnologia, com um sócio. Viviane pareceu surpresa. "Sério? E você deixou tudo?" Tiago assentiu. Precisava. Não conseguia mais estar lá. Tudo me lembrava a ela. Viviane pendurou uma camisa de Helena. "E agora? Você vai voltar?" Tiago parou. Não tinha pensado nisso. "Não sei. Não pensei tão longe." Viviane olhou para ele. "Você pode ficar aqui. Se quiser, para sempre." Tiago sentiu o coração acelerar. "Para sempre?" Viviane ficou vermelha. "Desculpa, eu não quis dizer. Quer dizer, eu quis, mas não assim. Eu só." Tiago sorriu. Pegou a mão dela. "Eu quero ficar aqui com vocês." Viviane prendeu a respiração. "Sério?" Tiago puxou ela para perto. "Sério?" Viviane olhou para ele, os olhos brilhando. "Eu te amo, Tiago." Tiago sentiu as palavras atingirem ele em cheio. Fazia tanto tempo que ninguém dizia aquilo. Ele olhou para aquela mulher que tinha entrado na vida dele sem avisar, que tinha quebrado o silêncio que ele tanto procurava, que tinha mostrado que ainda dava para viver mesmo depois de perder tudo. "Eu também te amo, Viviane." Viviane começou a chorar. Não era choro de tristeza, era alívio, era felicidade misturada com medo. Tiago limpou as lágrimas do rosto dela com o polegar e dessa vez, quando se aproximou, não havia hesitação. Ele a beijou devagar, com cuidado, como se estivesse descobrindo algo precioso que não queria quebrar. Viviane segurou o rosto dele com as duas mãos e aprofundou o beijo. Eles ficaram ali no meio do quintal com a roupa balançando no varal e o sol começando a esquentar o dia. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo. Tiago encostou a testa na dela. "Isso significa que a gente está junto?" Viviane riu. "Acho que sim." Tiago segurou a cintura dela. "Bom." Helena apareceu correndo pela porta dos fundos. "Mamãe, eu posso." "Oh!" Ela parou olhando os dois abraçados. Um sorriso enorme apareceu no rosto dela. "Vocês estão namorando?" Viviane ficou vermelha, mas assentiu. "Estamos." Helena pulou batendo palmas. Eu sabia que ia acontecer." Ela correu de volta para dentro gritando: "Miguel, Miguel, a mamãe está namorando o tio Tiago." Tiago e Viviane riram. Ele puxou ela para mais um beijo rápido. "Acho que não é mais segredo." Viviane sorriu. "Acho que não." Eles terminaram de estender a roupa e voltaram para dentro de mãos dadas. Helena continuava animada. Ficou o dia inteiro perguntando coisas. Se Tiago ia ser o pai dela agora, se eles iam casar, se ia ter festa. Viviane tentava acalmar a filha, mas estava sorrindo o tempo todo. Tiago também.
À noite, depois que as crianças dormiram, eles sentaram na varanda como sempre. Mas dessa vez, Tiago puxou Viviane para sentar entre as pernas dele. Ela encostou as costas no peito dele. Ele abraçou ela por trás. Ficaram olhando as estrelas em silêncio. Você tem medo? Viviane perguntou baixinho. Tiago pensou. Tenho, mas não tanto quanto antes. Viviane entrelaçou os dedos nos dele. Eu também tenho medo. Medo de perder de novo. Medo de que isso não seja real. Tiago beijou o topo da cabeça dela. É real. Eu prometo. Viviane se virou para olhar para ele. Você acha que eles aprovam? Mariana e Rogério? Tiago olhou para o céu. Tantas estrelas. Tantas possibilidades. Acho que sim. Acho que eles querem que a gente seja feliz. Viviane assentiu e voltou a encostar nele. Eu quero acreditar nisso. Eles ficaram ali até o frio da noite apertar. Entraram juntos. Subiram as escadas. Pararam no corredor entre os quartos. Viviane olhou para a porta do quarto de Tiago. Depois, para a porta do próprio quarto. Ainda não estou pronta para... Tiago colocou o dedo nos lábios dela. Eu sei. Não precisa explicar. A gente vai no tempo da gente. Viviane se levantou nas pontas dos pés e beijou ele. Obrigada por entender. Tiago sorriu. Sempre. Eles se separaram cada um para o próprio quarto. Mas Tiago dormiu melhor naquela noite do que tinha dormido em muito tempo. As semanas seguintes foram as melhores que Tiago tinha vivido desde a morte de Mariana. Ele e Viviane faziam tudo juntos. Cuidavam da fazenda, das crianças, da casa, conversavam sobre tudo, riam, se beijavam quando as crianças não estavam olhando. E às vezes, quando estavam também. Helena adorava ver os dois juntos. Vivia fazendo comentários, pedindo para Tiago carregar ela nas costas, pedindo para os três fazerem coisas juntos. Miguel também tinha se apegado completamente. Chorava quando Tiago saía de perto. Só se acalmava no colo dele. Tiago descobriu que gostava daquilo, de ser necessário, de ser parte de alguma coisa de novo, mas nem tudo era perfeito. Algumas noites, Tiago acordava suando, sonhando com um acidente, com Mariana, com o que podia ter feito diferente. Ele levantava, ia para a cozinha, bebia água, tentava se acalmar e sempre encontrava Viviane descendo as escadas também. De novo, ele assentiu. Viviane sentava ao lado dele, segurava a mão dele, não dizia nada, só ficava ali, porque ela entendia. Porque ela também tinha as próprias noites ruins. Algumas vezes, era Viviane que acordava chorando. Tiago ouvia através da parede. Ele ia até o quarto dela. Batia na porta. Ela abria com os olhos vermelhos. Ele entrava. Sentava na cama ao lado dela, abraçava ela e ficava ali até ela dormir de novo. Eles não escondiam a dor um do outro. Sabiam que ela sempre ia estar lá, fazendo parte deles. Mas agora não estavam sozinhos. Certo dia o telefone de Tiago tocou. Era o sócio dele. Ele atendeu. Oi, Ricardo. A voz do outro lado soou animada. Tiago, finalmente, você sumiu completamente. Tiago sorriu. Precisava de um tempo. Ricardo ficou sério. Eu sei, e eu entendo, mas a gente precisa conversar sobre a empresa. Tiago sentiu o estômago apertar. O que tem? Ricardo hesitou. Apareceu uma proposta de compra. Uma boa, muito boa, mas eu preciso da sua decisão. Tiago ficou em silêncio. Quanto tempo eu tenho? Ricardo suspirou. 2 semanas. Eles querem resposta rápida. Tiago passou a mão pelo rosto. Está bem. Eu penso e te dou uma resposta. Ricardo concordou e desligou. Tiago ficou ali parado olhando para o celular. Viviane entrou na cozinha com Miguel no colo. Tudo bem? Tiago guardou o celular. Era meu sócio. Tenho uma proposta para comprar a empresa. Viviane sentou à mesa. E você vai vender? Tiago sentou também. Não sei. Nunca pensei nisso. Viviane trocou Miguel de lado. Quanto vale? Tiago falou o valor. Viviane arregalou os olhos.
Meu Deus, é muito dinheiro. Tiago deu de ombros. É. Viviane ficou quieta. Depois perguntou devagar. Se vender, você vai embora? Tiago olhou para ela. Viu o medo nos olhos dela. Não, já disse que quero ficar aqui. Viviane relaxou um pouco. Mas e a empresa? Não sente falta? Tiago pensou. Não, aquilo era minha vida com a Mariana. A gente construiu junto, mas agora... Ele olhou em volta. Para a cozinha simples, para Viviane segurando Miguel, para Helena desenhando na sala. Agora minha vida é aqui. Viviane sorriu. Então vende. Tiago pegou a mão dela. Tem certeza? Viviane assentiu. Se é o que você quer. Se é o que vai te fazer feliz. Vende. Tiago levou a mão dela até os lábios e beijou. Eu te amo. Viviane se inclinou e beijou ele. Eu também te amo. Tiago ligou para Ricardo no dia seguinte. Aceito a proposta. Ricardo comemorou do outro lado. Sério? Ótimo. Vou preparar tudo. Você precisa vir assinar os papéis. Tiago concordou. Marcaram para a semana seguinte. Quando desligou, Tiago sentiu um peso sair dos ombros. Era o fechamento de um ciclo, o início de outro. Ele contou para Viviane durante o almoço. Vou precisar ir para São Paulo semana que vem, assinar os papéis. Viviane assentiu. Quanto tempo vai ficar? Tiago pensou. 2 ou 3 dias no máximo. Viviane tentou esconder, mas ele viu a preocupação. Ei, eu volto. Prometo. Viviane forçou um sorriso. Eu sei. Mas Tiago sabia que ela tinha medo. Medo de que ele não voltasse. Medo de que a vida na cidade o puxasse de volta. Medo de perder de novo. Na noite anterior à viagem, Tiago não conseguiu dormir. Ele levantou e foi para a varanda. Viviane apareceu minutos depois. Sentou ao lado dele. Não consegue dormir? Tiago balançou a cabeça. Fica pensando. Viviane encostou a cabeça no ombro dele. No quê? Tiago passou o braço em volta dela. Em como tudo mudou. Quando vim para cá, eu só queria fugir. Queria me esconder. Queria morrer um pouco também. Viviane apertou a mão dele. E agora? Tiago olhou para ela. Agora eu quero viver. De verdade. Com você. Com as crianças. Aqui. Viviane tinha lágrimas nos olhos. Você vai voltar mesmo? Tiago virou o corpo dela para ele. Segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu vou voltar. Você é minha casa agora. Vocês são minha casa. Viviane se jogou nos braços dele e chorou. Ele segurou ela firme. Eu prometo, eu volto. No dia seguinte, Tiago acordou cedo. Arrumou uma mala pequena. Desceu e encontrou todos acordados na cozinha. Helena estava de cara amarrada. Não quero que você vá. Tiago se agachou na frente dela. Eu sei, mas é só alguns dias. Helena cruzou os braços. E se você não voltar? Tiago segurou as mãozinhas dela. Eu volto, prometo. Helena olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Promete mesmo? Tiago fez sinal de positivo com a cabeça. Prometo. Olha. Ele tirou a aliança que ainda usava no dedo. A aliança de casamento com Mariana. Vou deixar isso aqui com você, para você saber que eu volto para buscar. Helena pegou a aliança com cuidado. Isso é importante? Tiago sentiu o nó na garganta. Muito importante. Por isso você vai guardar até eu voltar. Helena fechou a mãozinha em volta da aliança. Está bem. Tiago se levantou e pegou Miguel no colo. O bebê agarrou o rosto dele com as mãozinhas. Tiago beijou a testa dele. Cuida da mamãe e da irmã para mim. Miguel babou nele. Tiago riu e passou ele para Viviane. Ela estava segurando o choro. Dirige com cuidado. Tiago puxou ela para um abraço apertado. Sempre. Ele beijou ela. Demoradamente, como se quisesse guardar aquele momento. Quando se separou, Viviane sussurrou. Te amo. Tiago encostou a testa na dela. Também te amo. Volto logo. Ele pegou a mala e saiu. Entrou no carro. Deu a partida.
Olhou pela janela. Viviane estava na varanda com Miguel no colo, Helena ao lado segurando a aliança. Ele acenou. Elas acenaram de volta. Ele saiu dirigindo devagar pela estrada de terra. A viagem foi longa. Tiago parou uma vez para abastecer e comer alguma coisa. O celular tocou, era Viviane. Oi! A voz dela soou aliviada. Oi, só queria saber se está tudo bem. Tiago sorriu. Está tudo bem. Estou parando para comer. Viviane suspirou. Que bom. As crianças estão perguntando de você. Tiago sentiu o peito aquecer. Diz para elas que eu já estou com saudade. Viviane riu. Eu também estou. Tiago olhou pela janela do restaurante. Carros passando, pessoas apressadas, tanto movimento, tanta pressa. Ele não sentia falta. Eu te amo, Viviane. Ela ficou quieta. Depois disse baixinho. Eu te amo também. Volta logo. Tiago prometeu e desligou. Terminou de comer e voltou para a estrada. Chegou em São Paulo no final da tarde. A cidade estava caótica como sempre. Trânsito parado, buzinas, poluição. Ele foi direto para o hotel. Fez check-in, subiu para o quarto, ligou para Viviane de novo. Cheguei. Ela suspirou aliviada do outro lado. Graças a Deus. Eles conversaram por quase 1 hora. Sobre nada e sobre tudo. Quando desligou, Tiago tomou banho e pediu comida no quarto. Deitou na cama olhando para o teto. O quarto era luxuoso. Cama enorme, televisão gigante, vista para a cidade toda iluminada. Mas ele só conseguia pensar na cama simples da fazenda, na janela que mostrava o campo, no silêncio da noite quebrado só pelos grilos. No dia seguinte ele foi para o escritório. Ricardo o recebeu com um abraço. Cara, você está diferente. Tiago sorriu. Estou? Ricardo assentiu. Mais leve, mais. Ele procurou a palavra. Mais vivo. Tiago pensou nisso. Acho que estou. Eles passaram o dia assinando papéis, conversando com advogados, fechando detalhes. Era cansativo, burocrático, mas necessário. No final da tarde estava tudo resolvido. A empresa estava vendida. O dinheiro seria transferido nos próximos dias. Ricardo levantou o copo de uísque. Um brinde ao nosso sucesso. Tiago bateu o copo. Ao sucesso. Eles beberam. Ricardo ficou sério. Você vai mesmo ficar no interior? Tiago assentiu. Vou. Ricardo balançou a cabeça incrédulo. Nunca pensei que veria isso. Você era obcecado pelo trabalho. Tiago deu de ombros. As pessoas mudam. Ricardo inclinou a cabeça. Tem alguém? Tiago hesitou, depois assentiu. Tem. Ricardo arregalou os olhos. Sério? Cara, que bom. Depois de tudo o que aconteceu, eu achei que você nunca mais. Ele parou sem saber como terminar. Tiago entendeu. Eu também achei. Mas a vida surpreende. Ricardo sorriu. Ela é legal? Tiago pensou em Viviane, no sorriso dela, na força dela, em como ela o entendia sem precisar de explicações. Ela é incrível e tem 2 crianças, uma menina de 5 anos e um bebê de 6 meses. Ricardo ficou boquiaberto. Você vai ser pai? Tiago nunca tinha pensado nesses termos, mas quando Ricardo disse, ele percebeu que era verdade. Ele ia ser pai, não biologicamente, mas em tudo que importava. Vou. Ricardo deu um tapa nas costas dele. Estou feliz por você, de verdade. Tiago agradeceu. Eles jantaram juntos, conversaram sobre os velhos tempos, sobre Mariana, sobre como a vida tinha virado de cabeça para baixo. Quando se despediram, Ricardo disse: se precisar de alguma coisa é só ligar. Tiago assentiu. Obrigado por tudo. Ricardo abraçou ele. Vai ser feliz. Tiago voltou para o hotel. Ligou para Viviane. Ela atendeu no primeiro toque. Oi, como foi? Tiago contou tudo. Sobre os papéis, sobre Ricardo, sobre estar tudo resolvido. Posso voltar amanhã. Viviane fez um barulhinho feliz. Sério?
Já? Tiago riu. Já estou com saudade. Viviane suspirou. Eu também. As crianças também. Helena dormiu com a aliança debaixo do travesseiro. Tiago sentiu os olhos arderem. Conta pra ela que amanhã eu busco. Viviane prometeu. Eles conversaram até tarde. Quando desligou, Tiago deitou e dormiu melhor do que esperava. Acordou cedo, fez check-out. Entrou no carro. Saiu de São Paulo enquanto o sol nascia. A estrada estava vazia, o céu estava limpo. Ele dirigiu sem parar, ansioso para chegar, para ver Viviane, para pegar Miguel no colo, para ouvir Helena contar alguma história. 4 horas depois, ele entrou na estrada de terra. Viu a fazenda aparecendo no horizonte. O coração acelerou. Ele estacionou em frente à casa. A porta se abriu. Helena saiu correndo. Tio Tiago voltou. Ela pulou nele. Tiago a pegou no ar e rodou. Voltei. Helena mostrou a aliança que estava em um cordão no pescoço. Guardei. Tiago beijou a testa dela. Obrigado. Viviane saiu na varanda com Miguel no colo. Ela estava sorrindo, chorando. Tiago colocou Helena no chão e subiu os degraus. Abraçou Viviane e Miguel juntos. Eu disse que voltava. Viviane segurou o rosto dele e beijou ele. Eu sei, mas agora você está aqui de verdade. Tiago entrou com elas, largou a mala, sentou no sofá. Helena pulou no colo dele. Miguel ficou no colo de Viviane ao lado. Eles ficaram assim, os 4 juntos. E pela primeira vez em muito tempo, Tiago soube exatamente onde pertencia. Nunca mais vou embora. Viviane segurou a mão dele, apertando forte, como se tivesse medo de que ele desaparecesse de novo. Helena não saía do colo dele. Miguel babava na camisa dele sem parar. E Tiago não se importava com nada disso. Estava em casa. De verdade. Aquela tarde passou devagar e ele aproveitou cada segundo. Brincou com Helena no quintal. Deu comida para Miguel. Ajudou Viviane a fazer o jantar. Conversaram sobre coisas simples. Sobre como as galinhas botaram mais ovos. Sobre como Miguel quase conseguiu engatinhar. Sobre como Helena tinha desenhado um desenho dele na escola. Escola. Tiago nem sabia que ela estava indo para a escola. Desde quando? Viviane sorriu. Desde semana passada. Consegui uma vaga na escolinha da vila. Ela vai 3 vezes por semana. Tiago olhou para Helena, que estava orgulhosa. E você gosta? Helena assentiu animada. Tem um monte de criança e a gente pinta e canta. Tiago sentiu o peito apertar de um jeito bom. Aquela menininha estava crescendo, tendo uma vida normal, apesar de tudo. Depois do jantar, as crianças dormiram cedo, cansadas de tanta emoção. Tiago e Viviane foram para a varanda, mas dessa vez ela sentou no colo dele, de frente, os braços em volta do pescoço dele. Achei que não ia aguentar. Os 3 dias pareceram 3 meses. Tiago passou as mãos pela cintura dela. Para mim também. Fiquei contando as horas. Viviane encostou a testa na dele. Quando você tirou a aliança para dar para a Helena, eu percebi. Tiago franziu a testa. Percebeu o quê? Viviane olhou nos olhos dele. Que você estava pronto. Que você tinha feito as pazes com o passado. Tiago respirou fundo. Ela tinha razão. Quando tirou aquela aliança, ele não sentiu culpa. Não sentiu que estava traindo ninguém. Sentiu que estava honrando o amor que teve, honrando a memória, mas também deixando espaço para o novo. Eu sempre vou amar a Mariana. Ela fez parte de quem eu sou. Viviane assentiu. Eu sei, e eu sempre vou amar o Rogério, mas isso não diminui o que eu sinto por você. Tiago puxou ela para um beijo, mais profundo dessa vez, mais intenso. Quando se separaram, os 2 estavam sem fôlego. Fica comigo hoje, no meu quarto. Viviane mordeu o lábio. Tenho medo. Tiago segurou o rosto dela. De quê? Viviane desviou o olhar. De estragar, de não ser o que você espera. Faz tanto tempo. E meu corpo mudou depois das crianças. Eu não sou mais.
Tiago colocou o dedo nos lábios dela. Você é perfeita, exatamente como está. Viviane tinha lágrimas nos olhos. Você acha? Tiago assentiu. Tenho certeza. Ela respirou fundo e levantou. Estendeu a mão. Tiago pegou, entraram juntos, subiram as escadas. Pararam na frente do quarto dele. Ela estava tremendo. Não de frio, de nervosismo, de medo, de expectativa. Tiago abriu a porta devagar. Entraram. Ele fechou atrás deles. O quarto estava escuro, só a luz da lua entrando pela janela. Ele se virou para ela. Se você não quiser... Viviane balançou a cabeça. Eu quero muito. E então não havia mais dúvida. Não havia mais medo. Só eles dois. Duas pessoas que tinham perdido tudo, que tinham sobrevivido, que tinham se encontrado no meio da dor e que agora estavam se permitindo viver de novo, de verdade. Na manhã seguinte, Tiago acordou com ela nos braços, os cabelos dela espalhados no travesseiro, o rosto tranquilo, bonito. Ele ficou ali olhando, gravando aquele momento. Viviane abriu os olhos devagar, sorriu. Bom dia. Tiago beijou a testa dela. Bom dia. Eles ouviram passos no corredor. Helena. Viviane levantou rápido. Preciso ir, antes dela entrar aqui. Tiago segurou a mão dela. Não precisa esconder. Viviane hesitou. Mas e se ela não entender? Tiago sentou na cama. Ela vai entender. Ela já sabe que a gente se gosta. Viviane mordeu o lábio. Depois assentiu. Está bem. A porta se abriu devagar. Helena entrou de pijama. Parou. Olhou para a mãe. Olhou para Tiago. Depois sorriu. A mamãe dormiu aqui? Viviane ficou vermelha. Dormi. Helena pulou na cama no meio dos dois. Então agora a gente é uma família de verdade? Tiago e Viviane se olharam. Depois olharam para a menininha entre eles. Acho que sim. Helena abraçou os dois. Miguel começou a chorar no quarto ao lado. Viviane levantou. Vou pegar ele. Ela voltou com o bebê no colo. Sentou na cama de novo. Os quatro juntos. Tiago olhou em volta. Para aquelas 3 pessoas que não eram do sangue dele, mas eram dele, completamente. Eu quero casar com você. As palavras saíram antes mesmo dele pensar. Viviane arregalou os olhos. O quê? Tiago engoliu seco, mas não voltou atrás. Quero casar com você. Quero adotar as crianças. Quero que a gente seja uma família de verdade, de papel assinado, de sobrenome igual, de tudo. Viviane começou a chorar. Helena pulou na cama. Vai ter festa? Vai ter bolo? Tiago riu. Vai ter tudo que você quiser. Viviane não conseguia falar, só chorava. Tiago ficou preocupado. Se você não quiser, eu entendo. Foi rápido demais. Eu não devia. Viviane balançou a cabeça. Sim, sim, sim. Tiago sorriu. Sim? Viviane se jogou nele, quase derrubando Miguel. Sim, eu quero muito. Helena gritou. Miguel começou a rir. E ali naquele quarto simples de uma fazenda no meio do nada, tudo fez sentido. 2 meses depois eles se casaram. Foi uma cerimônia pequena, só eles 4. O juiz, Ricardo, que veio de São Paulo, e a irmã de Viviane, que pediu desculpas chorando. Eles perdoaram. A vida era curta demais para guardar mágoa. Viviane usou um vestido branco simples que comprou na cidade. Helena era a daminha. Miguel ficou no colo de Ricardo durante a cerimônia. Quando o juiz disse que Tiago podia beijar a noiva, ele puxou ela para um beijo longo, demorado, cheio de promessa, de futuro, de recomeço. Helena jogou pétalas de flores que ela mesma tinha colhido na horta. A festa foi na varanda. Comida que eles fizeram juntos, bolo de chocolate que Helena ajudou a decorar. Música tocando baixinho, dançaram descalços na grama. Riram, choraram, brindaram. Ao amor, à vida, à segunda chance. Naquela noite, depois que todos dormiram, Tiago e Viviane ficaram na varanda, de mãos dadas. Você se arrepende? Tiago olhou para ela confuso. De quê? Viviane deu de ombros.
de ter vindo para cá, de ter me encontrado, de ter mudado toda a sua vida. Tiago pensou. Não, nem um segundo. Ele virou para ela. Quando a Mariana morreu, eu achei que tinha morrido junto. Passei 6 meses vivendo no automático, sem sentir nada, só dor. Eu vim para cá querendo fugir, querendo me esconder, mas encontrei você, e você me mostrou que ainda dava para sentir, ainda dava para viver, ainda dava para amar. Viviane limpou as lágrimas. Você fez o mesmo por mim. Quando o Rogério morreu, eu tinha as crianças. Não podia desistir, mas estava tão cansada, tão sozinha, até você chegar. Tiago beijou a mão dela. A gente se salvou. Viviane sorriu. A gente se salvou. 5 anos se passaram. A fazenda prosperou. Tiago expandiu a horta. Passou a vender na feira da cidade. Viviane abriu uma pequena produção de geleias caseiras. Helena tinha 10 anos agora. Estudava, ajudava na fazenda, sorria o tempo todo. Miguel tinha 5, corria pelo campo atrás das galinhas, chamava Tiago de pai. E Tiago sentia o peito explodir toda vez. Eles tiveram mais uma filha. Clara, 2 anos, os olhos da mãe, o sorriso do pai. A casa estava sempre cheia, de barulho, de vida, de amor. Tiago ainda pensava em Mariana às vezes, principalmente no aniversário dela, ou na data do acidente. Mas não doía mais como antes. Era uma saudade suave, uma gratidão por ter tido aquele amor, por ter sido feliz e por ter a chance de ser feliz de novo. Viviane também tinha os momentos dela, dias em que ficava mais quieta, pensando no Rogério. Tiago entendia, respeitava, segurava a mão dela e esperava passar, porque sempre passava. Uma tarde, Tiago estava na horta quando Helena chegou correndo. Pai, olha o que eu trouxe da escola. Ela mostrou um desenho. Era a família, os 5, de mãos dadas na frente da casa. Embaixo estava escrito, minha família que eu amo. Tiago sentiu os olhos arderem. Ficou lindo, filha. Helena sorriu. Vou pendurar na geladeira. Ela saiu correndo. Viviane se aproximou com Clara no colo. Tudo bem? Tiago limpou o rosto. Tudo perfeito. Viviane beijou ele. Clara puxou o cabelo dele rindo. Miguel apareceu todo sujo de terra. Pai, ajuda. A galinha botou o ovo em lugar diferente. Tiago riu e foi com ele. Viviane seguiu atrás, os 5 juntos. Uma família que o destino juntou da forma mais inesperada. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Tiago e Viviane sentaram na varanda. Como sempre, ela encostou nele. Ele passou o braço em volta dela. Você é feliz? Viviane perguntou. Tiago olhou para o céu, para as estrelas, para aquela imensidão. Pensou em tudo que perdeu, tudo que sofreu, tudo que ganhou, tudo que construiu. Sou muito. Viviane sorriu. Eu também. Eles ficaram em silêncio. O tipo de silêncio confortável que só quem se conhece de verdade consegue ter. O vento bateu trazendo o cheiro do campo, da terra molhada, das flores, da vida. E Tiago finalmente entendeu. Ele não tinha vindo para aquela fazenda para fugir. Tinha vindo para se encontrar, para encontrar a paz, para encontrar o amor, para encontrar a família, para recomeçar. Obrigado. Viviane levantou a cabeça. Pelo quê? Tiago olhou nos olhos dela. Aqueles olhos que viram a mesma dor que ele, que entenderam, que acolheram, que amaram, por ter ficado naquela porta quando cheguei. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.